Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao CR News desta terça-feira e vamos começar a edição de hoje falando que a Prefeitura de Catanduva decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do Papa Francisco, líder da Igreja Católica. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município ontem, segunda-feira, por meio de um decreto assinado pelo prefeito Padre Osvaldo. E durante o período de luto oficial, a bandeira do município será hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos municipais. E ainda trazendo informações sobre o Papa, o Vaticano divulgou na madrugada de hoje um vídeo com o Papa Francisco no caixão. E o Vaticano anunciou que o funeral do Papa Francisco será às 5 horas da manhã de sábado, horário de Brasília, e 10 horas no horário local de Roma. A data e outros detalhes foram decididos durante a reunião de cardeais na manhã de hoje, terça-feira. E segundo o Vaticano, será celebrada a Santa Missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal Giovanni Battista. E após a missa fúnebre, o corpo do pontífice seguirá em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será sepultado. O caixão com o corpo do Papa será trasladado da Capela de Santa Marta, casa onde viveu o pontífice, para a Basílica de São Pedro, amanhã, quarta-feira, às 4 horas no horário de Brasília e 9 horas no horário local. E o corpo ficará exposto para homenagens do público. As causas da morte do Papa Francisco foram insuficiência cardíaca e AVC. O Papa Francisco morreu aos 88 anos, às 2h35 da madrugada, pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, desta segunda-feira, ontem, dia 21 de abril. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E olha só, devido ao grande número de acidentes de trânsito envolvendo postes de energia elétrica, a Energisa Sul-Sudeste, concessionária que distribui energia para 15 cidades da região de Catanduva, faz um alerta sobre os riscos desse tipo de acidente, que, além de tudo, causam prejuízos ao fornecimento de energia. Nos 3 primeiros meses deste ano, a Energisa registrou 22 batidas contra postes nestas regiões. Como consequência, mais de 1.000 clientes tiveram energia interrompida temporariamente devido aos danos causados à rede elétrica. E além dos prejuízos ao fornecimento de energia, tem ainda o risco de segurança dos envolvidos nesses acidentes, né? Um dos acidentes mais graves é o risco de choque elétrico, ainda mais se o poste cair por cima do veículo ou envolver rompimento de cabos. Para quem se envolver ou presenciar um acidente assim contra poste, né, a recomendação é manter a calma e permanecer dentro do veículo sem tocar nas partes metálicas, aguardando a chegada do socorro e pelas equipes especializadas. Quem estiver do lado de fora também não deve se aproximar ou tocar no carro, nem para fazer imagens, nem para tentar socorrer sem os cuidados necessários. A orientação é: ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193 e para a Energisa, nesse número que aparece aí, 0800 70 10 326, para que equipes façam um resgate com segurança. E vamos falar agora, olha só, que a Colombo Agroindústria anunciou melhorias estratégicas na gestão e também a inauguração de uma nova fábrica de açúcar em Palestina. A Colombo Agroindústria anunciou uma reestruturação no seu conselho de administração
Em março, em Assembleia Geral, foram eleitos conselheiros profissionais, reforçando o compromisso da empresa com as melhores práticas da governança corporativa, que passa a ser liderado por uma presidente independente, Andréia Rolim, acompanhada por 7 conselheiros, cada qual representando uma das holdings da família Colombo. Atualmente, a Colombo tem 3 unidades produtivas de etanol, açúcar e energia, localizadas nas cidades de Ariranha, Palestina e Santa Albertina, que empregam cerca de 6.000 colaboradores. E o Conselho inicia seus trabalhos já na chegada da safra 2025-2026, presidido então por Andréia Rolim, que atua como conselheira de grandes grupos econômicos. Ainda nessa safra, a Colombo se prepara para a inauguração de sua nova fábrica de açúcar na unidade de Palestina, com a previsão de 60 novos empregos direto. A empresa ultrapassa hoje mais de 13 milhões de sacas por ano e a marca Açúcar Caravelas tem a participação de mercado relevante, ficando entre as líderes do segmento em que atua. E além do açúcar, são mais de 400 milhões de litros de etanol por ano e uma biomassa de cana que permite gerar mais de 200 mil megawatts de energia limpa. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E a Guarda Civil Municipal, após denúncias de alguns moradores do bairro Nova Catanduva 3, apreendeu 25 pipas e 6 carretéis contendo material cortante, colocando em risco a vida de motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam por ali. A gente tem visto que essa, infelizmente, é uma prática comum ali naquela região. Sempre a Guarda Civil está sendo chamada por causa de pipas com cortantes, com cerol, e as pessoas precisam ter a consciência dos riscos. E olha, geralmente as apreensões são feitas com adultos, né? As crianças também brincam, se divertem, mas a maioria das apreensões de linha com cortante é feita com adultos. E eles que deveriam dar o exemplo às crianças são os que têm menos consciência, e isso é perigoso, né? Pode sim cortar o pescoço de uma pessoa, como a gente já viu por aí. E olha, durante então o patrulhamento das equipes da GCM no bairro, foi recolhido todo o material que deve ser incinerado. E hoje é dia de sessão da Câmara e além da sessão ordinária, a Câmara realizará 2 sessões extraordinárias. A ordinária traz 4 projetos na ordem do dia, sendo 3 em primeira discussão e 1 em segunda discussão. O primeiro item a ser discutido e votado é o projeto de lei de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini, que dispõe sobre a criação de medidas e garantia de inclusão e acessibilidade para famílias atípicas em estabelecimentos comerciais de grande circulação e locais públicos da cidade. Os vereadores também vão votar o projeto de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura, através da SAEC, receber efluentes de categoria industrial de outros municípios na estação de tratamento de esgotos. Outro documento de autoria do Executivo é o projeto de lei complementar que dispõe sobre a permuta de área pública, visando regularização viária em área urbana. Em segunda discussão, será votado o projeto de autoria do Executivo também, que altera a Lei Complementar 1119, de 13 de fevereiro, que trata sobre o imóvel que foi doado e necessita de registro junto ao 2º cartório de registro de imóveis de Catanduva. E o destaque, então, da primeira sessão extraordinária, que deve ser votado em primeira discussão, também de autoria do Executivo, que cria unidades administrativas na estrutura da administração pública direta, mediante alteração
da Lei Complementar 1043, de 31 de agosto de 2022. O Executivo, então, pretende criar departamentos visando uma revisão da estrutura organizacional da administração pública direta, com o objetivo de agilizar os trabalhos e, assim, melhorar o atendimento à população. Então, ficam criadas a Coordenadoria de Controle de Dados Pessoais, que será ligada ao gabinete, o Departamento de Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Já na Secretaria de Obras e Serviços, haverá o Departamento de Manutenção de Serviços Elétricos e Iluminação Pública. Assessorias executivas e administrativas vinculadas aos diversos órgãos da administração. E vamos ver então como os vereadores irão votar esse e os outros projetos, e amanhã a gente traz todos os destaques da sessão de hoje com a comentarista de política Renata Marques. O PAI tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o PAI ser o plano da sua empresa. Empresa que tem PAI tem tudo. PAI, tanto para quem fica quanto para quem vai. E o prefeito de Rio Preto, o coronel Fábio Cândido, do PL, publicou em suas redes sociais um suposto esquema de fraude na saúde. Câmeras de segurança de unidades de pronto atendimento, as UPAs de São José do Rio Preto, flagraram médicos em um suposto esquema de fraude no ponto de trabalho nas casas de saúde. As imagens mostram profissionais de saúde registrando o ponto para colegas que não estavam nas UPAs. Em uma das câmeras é possível ver uma servidora registrando pontos com 4 cartões diferentes. E as imagens serviram como base para a abertura de processos administrativos e que podem, inclusive, levar à demissão de 3 médicos contratados da prefeitura. A investigação feita pela prefeitura identificou indícios de que pelo menos 14 profissionais são fantasmas em suas unidades de saúde. Nessas mesmas unidades, um levantamento com base em dados das ouvidorias mostram pessoas reclamando de até 8 horas de espera para casos como fratura, suspeita de dengue e até mesmo para idosos. Foram cruzadas informações sobre atendimentos e registros de pontos dos médicos nos prontos-socorros e também foram tomados depoimentos de testemunhas. 2 UPAs da cidade, a Jaguaré e a Tangará, tinham imagens de câmeras que apontavam para o relógio de ponta. As conclusões da investigação também foram encaminhadas para a Faculdade Regional de Medicina, a FUNFARM, para que tome providências sobre os profissionais contratados pela entidade que administra as UPAs. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.